Estamos iniciando nosso ano. E esse ano especificamente foi solicitado pelo espiritual que cada um de nós comece a perceber a sua responsabilidade dentro das situações. Olha que loucura. O legal é sempre a gente perceber isso, né? Mas esse ano vai estar mais aflorado isso. Responsabilidade é diferente de culpa. Culpa é aquela coisa que nos rebaixa, nos reduz, nos faz sofrer. Alguém já sentiu culpa aí? Eu já consegui. Muito. A culpa é aquela coisa que nos reduz, a gente perde potência na hora da culpa. Não sei se vocês já sentiram isso. Nossa, eu sou culpado por tal coisa, e a gente se chicoteia, e dá-lhe com chicote, chicote emocional, né? Chicote espiritual. A gente se chicoteia. E responsabilidade é uma palavra que, se a gente dividir ela, significa responder com habilidade. Responsabilidade. Eu me responsabilizo pelas situações que eu me coloquei, eu me responsabilizo pelas situações que eu não quero mais, eu me responsabilizo pelas situações que eu vou sair. Então, é autorresponsabilidade, porque a gente vem de um tempo, olhando para trás mesmo, né? Lá dos nossos pais, avós, mais outros para trás, em que a gente só pedia para Deus, Deus me tira de tal situação, Deus me salve, Orixá me guia para o outro lado, me faz alguma coisa, a gente ficava esperando. Entramos em 2026 com a espiritualidade nos avisando que antes já era para a gente se responsabilizar pelo nosso caminho, mas agora a gente vai ser empurrado para isso. Os seus mentores estão direcionados para isso, porque os mentores do planeta inteiro estão direcionados para esse caminho. Para a gente sentir a responsabilidade que tem em cada situação. Ah, mas Lu, eu sou vítima de tal situação. Se você botou a palavra vítima no meio, ou se você botou aquele chororô todo, você está se colocando como vítima. E em 2026 é você assumir a sua vida. E a minha também, cada um assume a sua, né? Se eu estou aqui falando, ninguém é melhor que ninguém. Mas a gente começar a perceber, eu estou nessa situação, o que eu preciso fazer para sair? Só que a gente fica esperando alguma coisa facilitar a nossa saída. E não dá mais tempo da gente facilitar a nossa saída. Não dá mais tempo da gente ser fofinho aqui no instituto, por exemplo, ou lá nos evangélicos, ou em qualquer outro lugar que você for. Não dá mais para ser fofinho lá e dentro de casa ser um demônio. Acabou esse tempo. Acabou agora, em 2026. Você vai sentir a carga muito forte se você não for íntegra. Eu vou sentir a carga muito forte se eu não for íntegro com o que eu sou. Íntegro não significa ser bonzinho. Íntegro não significa que nós somos perfeitos, porque ninguém é. Quem está encarnado não é perfeito de jeito nenhum. Pode chamar o Papa aqui, eu vou falar, seu Papa, como é que é o nome do Papa, alguém sabe? É? Leão? Olha que loucura. Pode chamar, eu pensei que era Bento, mas tudo bem, trocaram já o Papa e ninguém me avisou. Pode chamar o Papa Leão aqui, Leão 38, que se ele está encarnado, ele tem as suas dificuldades, os seus defeitos. Porque uma coisa é base, tá, meus amores? A gente escolhe fazer o bem. Nós estamos numa fase, aqui nesse planeta, em que a gente escolhe fazer o bem, mas a gente não é totalmente bom. É uma escolha. Eu fazer o bem, eu escolho fazer certo, eu escolho fazer honestidade, eu escolho fazer as coisas corretas diariamente. Todos nós. É uma escolha. Porque se você olhar bem aí dentro, olhando por baixo do telefone, se você olhar bem aí dentro, tem um demoninho morando aí. E não é um demoninho externo, não é um obsessor, não é nada disso. É a nossa facilidade de fazer o mal. Porque ninguém aqui para meditar para fazer o bem, né? Vou fazer o bem agora, a gente medita. Mas você para meditar para fazer o mal? Não, para vir a raiva só vem. Não é? Quem é que sentiu raiva essa semana? Só eu? Ah não, essa semana eu não senti. Sentiu? Para ver, quem mais? As raivosas é para esse lado de cá. Ah não, tem umas raivosas aqui também.
Mas vocês viram que a raiva só vem. Só vem. A gente não precisou nem pedir. Meu pai do céu me dá uma raiva agora. Não precisou. Estava lá. Porque ela mora aí. Os nossos instintos estão assim. Mas todos os sentimentos que nós temos têm função na nossa história. Infelizmente nos colocaram lá atrás, isso é base católica, e a base católica precisava ser do jeito que foi lá no início, tá? Precisava ser daquele formato de botar Deus goela abaixo, porque naquela época era guerra para tudo que é lado. Como é que eu vou entrar numa guerra sendo fofo? Não, eu vou enfiar a espada e dizer que Jesus está ali, né? Porque a vibração humana naquele momento era de guerra. Então a Igreja Católica se meteu numa fria, né? Para conseguir fazer isso aí. Fizeram um trabalho maravilhoso, porque foram eles que abriram os caminhos para que a gente pudesse hoje estar falando coisas boas. A gente agradece muito o pessoal católico, lá daquela época. E hoje em dia também, porque tem muita gente diferente já no catolicismo, né? Mas o ano está pedindo que a gente se perceba, que a gente se responsabilize. E cada sentimento que nós temos tem função. Senão, Deus estaria de sacanagem com a gente. E Ele não está. Olha que loucura. Deus, divindade, Deus, o que você quiser chamar essa energia divina que você botou você aqui. Tá? Não está de sacanagem. Todos os sentimentos que existem aí, eles devem ser estudados. Só que a gente foi ensinado pelo catolicismo lá atrás a fazer o quê? Reprimidos. E a repressão é que traz as doenças. Então, em 2026, a gente se posicionando para se responsabilizar por onde nós estivermos, pela situação que nós nos colocamos, pelos sentimentos que estão aflorando. Se a gente se responsabilizar, a gente vai olhar esses sentimentos, ao invés de só reprimir. Porque reprimir não deu certo. Ou deu? Não deu, ele está ali ainda. Não, eu reprimi, o troço não foi. Está aqui o troço, o Cláudio. Né? Por quê? Porque o caminho agora, principalmente na nova era, não é a repressão, é o entendimento. A raiva é uma potência que nos faz botar em prática as coisas. Ela só se transforma em perniciosa, em coisa ruim, quando a gente fica segurando. E aí, quando a gente fica segurando, ela se transforma em explosão. Quantas vezes você segurou a sua vontade de falar as coisas para as pessoas? Muitas. Quantas vezes você se reprimiu em alguma situação? Muitas. Quantas vezes... Olha lá quem está lá, maravilhosa, agora que eu vi. Beijo. Quebrei a palestra. Pronto, eu vou. É? Quantas vezes a gente se posicionou de uma forma a ser bonzinho, sendo que a gente não é? E quantas vezes a gente foi agressivo para ser sincero? Puxa vida, quase falei um palavrão. Imagina se eu falo na palestra, puta que pariu. Né? Ainda bem que eu não falei. Tá? Mas quantas vezes a gente se posicionou para ser bonzinho? E esse bonzinho foi reprimindo a nossa ação. A ação seria o quê? Cláudia, eu não gostei dessa garrafa que tu trouxe. A Cláudia ia me responder, tá, mas a garrafa é minha, tu não te mete. E pronto, pelo menos eu falei para ela e ela falou para mim. Tá tudo, né? Ou a gente vai sentar e vai ver se a gente pode trocar a garrafa, ou se a gente vai adequar uma coisa diferente. Tô falando uma coisa bem rasa, né? Mas imagina se eu não falo para a Cláudia. Eu fico aqui, aquela garrafa, eu tô aqui fazendo palestra, blá, 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 e a garrafa tá ali. E a garrafa tá ali. E a garrafa tá ali. Isso aqui crescendo, ó. E eu não falo da garrafa. E na semana que vem eu não falo da garrafa de novo. E eu não falei da garrafa outra vez. E ela carrega aquela garrafa com ela pra tomar água toda hora. E eu vou acumulando coisa. Em algum momento eu vou explodir. E às vezes não é nem com ela. Às vezes é em casa, com outra pessoa. Às vezes é lá no trabalho. Às vezes a gente reprime tão bem as coisas. Não sei se já fizeram, eu já consegui. A gente reprime tão bem as coisas que a gente começa a entrar em depressão, porque a gente não botou ação no que nós gostaríamos de ter falado, que era só falar no primeiro impulso. Mas como a gente foi ensinado a ser bonzinho, eu não posso falar as coisas. Se eu sou bonzinho, eu tenho que aceitar tudo. Se eu sou bonzinho, eu tenho que carregar a família nas costas. Se eu sou bonzinho, eu que tenho que sorrir para todo mundo. Se eu sou bonzinho, eu posso ser um demônio dentro de casa e na rua eu tenho que estar sorrindo. Olá, como é que tá? E aqui dentro tá um tendel. Não sei se já passaram por isso, ou só eu.
E isso vai fazer com que essa raiva se transforme em explosão com outros setores que não tem nada a ver como ela começou, ou se transforme em depressão, porque você reprimiu tão bem que aí você não consegue ter ação. Eu não consigo ter ação, a gente vai ter um sentimento, não é pensamento, é sentimento, emoção, tá? De que nada que eu faço dá certo. Já sentiram isso? Nada que eu faço dá certo. Na verdade dá, mas a gente não está fazendo. Nada que eu faço, as pessoas não me ouvem. As pessoas não me ouvem. As pessoas não veem as coisas boas que eu faço. As pessoas não veem o sacrifício que eu fiz pela família. O meu filho não faz o que eu quero que ele faça. A minha filha não fez tal coisa. Tudo isso tem a ver com a primeira repressão lá da garrafa, eu e a Cláudia. E muitas vezes a gente não percebe. Que é uma coisinha pequenininha que começa a se transformar em enorme, porque a gente se posicionou de uma forma a ser bonzinho. Vamos botar na cabeça em 2026, se quiserem. Vamos botar na cabeça em 2026. É hora de eu começar a ter ação e me responsabilizar pelo que eu penso, pelo que eu sinto e pelo que eu vou falar. De repente ela não vai gostar de eu falar da garrafa, mas eu tenho que lidar com isso. Quantas vezes a gente não faz as coisas, não fala as coisas porque a gente está preocupado com o que o outro vai pensar. A gente não consegue nem declarar o amor, às vezes. Porque o que o outro vai pensar? Não chegou a Paloma linda, maravilhosa ali agora? E se eu falo linda, maravilhosa, o que ela vai pensar se eu estou falando que ela é linda, maravilhosa? Ela já sabe que ela é linda, ela vai dizer, eu sou linda mesmo. Mas outra pessoa vai pensar, tá me cantando. Quer não sei o quê. Então, tem as coisas boas que a gente deixa de fazer porque o outro vai pensar. E eu não estou falando só de elogio de linda, maravilhosa, mas eu estou falando de dobrar o joelho e falar para aquelas pessoas que você brigou, me perdoa, eu gosto muito de você e eu não gostaria de ficar brigado com você. Quem consegue falar isso aí? Deixa eu ver as caras. As caras dos demônios. Porque se eu for lá pedir perdão, para a pessoa vai achar que eu estou me rebaixando e vai montar em mim. Já fizeram isso? De negar um perdão? De pedir, não pedir perdão por causa disso? O que a pessoa vai fazer? O perdão, meus amores, não tem a ver com a reação do outro. Assim como eu falar da garrafa, não tem a ver com a reação. Eu vou lidar com a reação. Nós pedir perdão, a gente vai lidar com a reação. Mas nós pedirmos perdão para alguém sobre qualquer rusga que a gente já teve, não é mais questão do nosso ego querer provar que a gente está certo. Pedir perdão é bem assim. Se quiserem utilizar essa fórmula. Me perdoa, por favor, pelo aquilo que eu fiz para ti. Ou me perdoa, por favor, pelo aquele dia que a gente brigou. Ponto. A resposta do outro. Querem respostas do outro? Eu não te perdoo porque tu disse isso, aquilo, eu não vou te perdoar porque não sei o que. Nós temos que estar, e às vezes o outro só vai chorar junto com a gente e nos abraçar, atrasado porque é leonina. O outro às vezes só vai nos abraçar e aceitar o perdão e chorar junto. Porque a gente só fica incomodado com quem é importante pra gente. A gente não fica incomodado por quem não faz diferença pra gente. Pense em alguém que não faz diferença. Você nem lembra quem. Por quê? Porque não faz diferença. Mas pense em alguém que você brigou. Vem na cabeça. Pense em alguém que você ama muito. Vem na cabeça. Pense em uma paixão que você teve no passado quando era jovenzinha. Vem na cabeça. Porque era importante. Tudo que ainda está aqui dentro da gente é porque tem importância. Nós importamos para dentro de nós. Percebe? Quando a gente não importou para dentro da gente, passou batido, segue a vida. Mas pedir perdão requer que a gente dobre o joelho mesmo. O perdão não é para o outro. E perdoar os outros, alguém sabe perdoar aí? Ou não? Eu estou tentando. Quem já perdoou? Tu, meu amor. Eu e tu já. Mas ainda tem umas coisas que eu não consegui. Tu já conseguiu todas? Tá nova.
Então perdoar o outro também tem isso. Perdoar não significa manter a pessoa. Perdoar significa soltar. Eu solto, eu termino o ciclo. Para não ficar guardando as mágoas, as tristezas. Mágoas, né? Águas ruins dentro da gente. Porque isso só aumenta depois. Em 2026 foi solicitado que a gente se responsabilize pelos nossos atos. Quanto mais você se responsabilizar, responder com habilidade, responsabilidade. Quanto mais você responder com habilidade às situações da vida, mais fácil será o nosso ano. Quanto mais você se colocar como vítima, pode fazer isso na palestra, será? Está gravado agora. Quanto mais se colocar como vítima, mais difícil será. Ah, porque a minha vida não dá certo por causa daquela mulher. Mas por que tu está com a mulher, ô louco? Né? Tá com a mulher porque ama a mulher. Só que está se vitimizando. Ao invés de trazer maturidade, sentar e dizer, olha, tal coisa a gente tem que organizar. E organizar é com maturidade. Não tem como organizar uma coisa sem maturidade. Compreendem? Ah, porque aquele homem só me incomoda. Mesma coisa. Quem é que o homem só incomoda? Não vão levantar a mão, né? Agora não quer levantar a mão. Quer ficar com a mão guardada agora. É? E um existe para incomodar o outro. Um existe para mexer onde tem que mexer. Só que se os dois começarem a colocar maturidade, nasce uma coisa maravilhosa dessas duas pessoas. Respeito. A gente começa a respeitar o jeito do outro ser. Mas alguém nos ensinou em algum momento da história que quando a gente se junta com alguém, a gente tem que mudar a pessoa. Quem é que botou isso na cabeça? Me juntei com a pessoa, eu tenho que mudar a pessoa de qualquer jeito. Não tem isso aí às vezes? E não é mudar, é ajustar com maturidade. Com maturidade dizer, ó, tal coisa que tu faz me machuca muito, não dá pra gente conversar sobre isso? Ao invés de só condenar a outra pessoa, e às vezes é os dois condenando um ao outro, e fica uma bagunça dentro de casa. Porque 2026 pede isso pra gente, né? Nós estamos aí num tempo de eleição, e eu não vou falar de política. Por favor, porque senão alguém vai me dar um tiro daí no meio. Né? Nós estamos num tempo de eleição. Antes da gente ficar defendendo lados, porque isso aí é a maior burrice do ser humano. Burrice. Desculpa falar, gente da internet, desculpa falar para vocês. É burrice a gente defender lados. Porque não é para agredir ninguém que eu estou falando isso. Mas burrice por quê? Porque a gente não percebeu ainda que nós estarmos divididos é o que faz a nação não crescer. Tem muita coisa de um lado que são boas, e muita coisa do outro que são boas também. E tem muita coisa bem ruim de um lado e bem ruim do outro. Se nós olhar direito. Nós perdemos a conexão entre o próprio povo e era o que lá em cima queriam. Lá em cima eu não estou falando Deus. Estou falando dos governantes. Então antes de nós defendermos um lado, pergunte para você mesmo, está tudo bem dentro da minha casa? Ah, porque eu sou vermelho. Ah, porque eu sou não sei que cor é o outro. Verde, acho que é. Né? Ah, porque eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. Mas o teu fez tal coisa errada. O teu não sei o quê. Perder tempo com isso. Como é que está dentro de casa? É lá que nós temos que ajustar em 2026. Nós ajustando dentro de casa, nós trazendo maturidade para as nossas relações, lá em cima com o tempo começa a se ajustar. Se ajustar não é para ter lados de personagens que fazem a mesma coisa. E pode discutir comigo. É personagens que fazem a mesma coisa, só fazem diferente para que a gente fique brigando, separados. Tá? Quando a gente ajeitar dentro de casa é aqui dentro do meu peito, dentro do seu peito, dentro de casa, na minha casa, como é que tá as relações dentro de casa? Eu brigo e defendo a nação, que é uma maravilha, pela internet. E aí não olho para minha filha, não olho para o meu filho, ou brigo o tempo todo dentro de casa, esqueci que o amor tem que estar no centro da casa. Então, meus amores, antes de você fazer o dedinho nervoso na internet, quem é que tem dedinho nervoso aí? Agora não quero levantar a mão, né? Estão todos uns santos.
Quem tiver o dedinho nervoso aí, antes de fazer o dedinho nervoso na internet para criticar um lado ou outro, lembre-se, como é que está a minha casa? Como é que está a minha relação com as pessoas que eu digo amar, que eu digo que amo? Isso é o mais importante. Como é que está a minha relação com os meus amigos? Eu tenho amigos verdadeiros? Já se perguntaram isso, se você tem amigos verdadeiros? Eu tenho pessoas verdadeiras à minha volta? Porque também é uma doença da nação, né? A gente se colocar sempre como bonzinho e agradar todo mundo, mesmo que a gente não queria falar aquilo. Eu não gostei de tal coisa, mas eu não vou falar. Muito bom que você veio, muito não sei o quê. E as pessoas ficam num mundo de ilusão. Você tem amigos verdadeiros que dizem pra você, não gostei de tal coisa? Eu tenho, olha, eu sou muito privilegiado. Aqui tem uns que me xingam às vezes. Sentado aí, estão fazendo carta de santo, mas eles me xingam às vezes. Mas esse privilégio só chega porque a gente está se trabalhando. E eu não sou santo, porque eu tenho um monte de coisa, um monte de defeito. Um monte de coisa para arrumar. Mas eu só percebo as coisas para arrumar quando as pessoas me falam, né? Tem coisas que eu percebo. Mas tem outras coisas que a gente vai vivendo e nem percebe. Aí tem que dizer, Lu, aqui tu, não fala palavrão. Aqui tu devia olhar direito para isso aí. Aí a gente não gosta quando a pessoa fala, mas a gente está numa posição de se responsabilizar. Se você está numa posição de se responsabilizar e alguém falar alguma coisa para você, lhe der a dica, mesmo que doa, antes de discutir para só responder, porque as pessoas discutem para responder ao invés de analisar, fecha tudo, medita, será que isso valeu? Será que vale isso que foi dito? Será que é só a visão da pessoa ou eu carrego essa chaga dentro de mim? Isso é se responsabilizar. Antes de discutir, parar e observar o que eu tenho que ajustar. Imagina se duas pessoas que estão morando junto na mesma casa fizerem isso. As discussões ridículas acabam. Porque aí vai ter conversa de ajuste. Pode até ter uma discussãozinha, mas não vai ser aquele griteiro dentro de casa. Quem é que faz griteiro dentro de casa? Ninguém quer levantar a mão agora. Mas tem os griteiros dentro de casa. Por quê? Porque a gente está explodindo na raiva, porque não está fazendo as coisas lá fora que gostaria de fazer, a gente está procrastinando muitas vezes, a gente está dificultando a nossa própria vida pela não ação. Aí a gente sente um peso. Que peso que está esse início de ano, uma moça me falou esses dias, na internet. E aí eu pensei, o que será que ela está fazendo de boazinha para todo mundo para sentir esse peso? Não que a gente não sinta uma energia meio pesada às vezes. Quem é que sentiu no início de ano? Deu uma puxada nas rédeas, né? Essa puxada nas rédeas é chamando nós para a responsabilidade. Chamando a gente para a responsabilidade. Tá bom? E nesse início, cabe só a nós decidir, eu quero um ano bom ou eu quero um ano difícil. Ano difícil você terá se continuar se posicionando como a gente foi ensinado lá atrás. Ano bom nós teremos se a gente botar em prática as coisas que vêm. Eu conheço tanta gente que tem ideias, inclusive eu tenho muitas ideias maravilhosas na minha cabeça e às vezes não boto em prática. E conheço muitas pessoas que têm ideias maravilhosas aqui, e por medo não botam em prática. Este ano não é o ano do medo. O medo estará lá. O medo vai falar com você muitas vezes. Mas este ano é o ano da gente aceitar que a gente já está abençoado. Por toda a espiritualidade. Nós já, olha, estou botando na internet esse troço. Nós já estamos abençoados por toda a espiritualidade. Eu vou acender uma vela e fazer uma entrega de rosas para Iemanjá me abençoar. Não precisa. Você já está abençoado. O que a gente precisa é pegar um saco de 200 litros e ir lá limpar a praia ao invés de sujar. Dia 2, pode ser? Nós faremos isso, né? Cadê o pessoal? Nós faremos isso. Cada um levando seu saco de 200 litros. Eu gosto muito de pegar o saco, acho um lixo, boto aqui e vou conversando com a Iemanjá caminhando na beira da praia. Boto um lixinho, vou conversando, vou fazer. Essa é a minha oferenda para Iemanjá. Porque não tem, se eu não der flores, a minha vida vai ser um inferno. Apaga isso, meus amores, isso aí é muito pequeno para você acreditar nisso. Vou repetir a frase. É muito pequeno para você acreditar nisso. Que você já não está abençoado pelo divino. Porque você está, pelas suas entidades, pelos orixás, por Deus, pela deusa, pela potência que nos colocou aqui. Os orixás são aquelas potências que geraram todo o planeta, né? E estão nos auxiliando
a caminhar aqui. Estamos todos abençoados por eles. Eles só estão esperando a gente escolher não se meter mais na dor. É escolha nossa. Escolha só nossa. Então esse ano, antes de sair fazendo um monte de coisa, para tudo. Eu já estou abençoado. Eu preciso acalmar aqui dentro e sentir a bênção, porque a gente às vezes não sabe nem ser amado. A gente não sabe nem receber amor. Às vezes tem gente que nos ama muito e a gente bota fora. Eu já fiz isso algumas vezes. Vocês acham que eu sou técnico nisso? Quer me amar? Me ame, mas eu boto você fora. Porque isso é uma insegurança minha, medos, né? Dificuldades do passado. Tudo isso tem que ser tratado. Organizado dentro da gente. Para que a gente não brigue e não coloque o nosso lixo exatamente nas pessoas que a gente diz amar. Nosso lixo emocional, né? 2026 veio pegando, não sei se vocês perceberam, mas veio pegando. Você já está abençoado pelo divino, já está abençoado pelas potências. Os seus mentores estão aí na sua volta nesse momento esperando você dizer, putz, eu aceito. Eu aceito a prosperidade na minha vida. Eu aceito o amor na minha vida. Eu aceito amizades reais na minha vida. O que mais você quer aceitar? Ninguém lembrou de nada aí? Saúde. Eu aceito saúde na minha vida. Mais alguém? Eu aceito ser feliz. E para ser feliz a gente só tem que tirar a ilusão de que é feliz para sempre. É só tirar a Disneylandia de dentro da gente. Ninguém é feliz para sempre. A gente pode ter momentos de euforia. Mas o estado de felicidade é uma escolha. Apesar de eu estar passando um momento triste, nesse momento eu passo o que tem que passar, eu vivencio o que tem que vivenciar, mas o meu estado normal é feliz. Então em breve eu tenho que estar feliz de volta. Eu tenho que estar me sentindo bem de volta. A gente não vai passar sempre assim, ó. É aqui. E quando nós estivermos na parte de baixo, a gente lembrar, o meu normal é estar bem. Então eu vou vivenciar as coisas que tem que vivenciar e logo estarei bem. Para não ficar buscando a Disneylandia o tempo todo. A Disneylandia nos ensinou que a gente vai encontrar um príncipe de cavalo branco. Alguém já encontrou um príncipe de cavalo branco? Encontrar o príncipe de cavalo... Tu já encontrou o príncipe de cavalo branco? Ah, o cavalo. Imaginei, mas não ia falar, deixa tu. A Disneylandia disse, vão encontrar o príncipe de cavalo branco e seremos felizes para sempre. A gente está no mundo não é para ser feliz para sempre, meus amores. É para ser um estado de felicidade que a gente busque frequentemente quando tem a baixa. Mas as baixas vão vir para que a gente olhe o que tem que olhar. E se responsabilize pela nossa história. A partir de hoje, fala junto comigo se quiser. Aí dentro da sua cabeça. A partir de hoje eu não serei mais vítima. Falou? A partir de hoje eu não sou mais vítima do outro. A partir de hoje eu me responsabilizo pela minha própria vida e escolho receber as bênçãos que as próprias entidades de luz já estão nos trazendo o tempo todo. A partir de hoje, eu escolho caminhar reto, dentro da minha ótica de retidão, para que eu possa conduzir a minha vida de uma forma reta, com amor, com felicidade. Tá bom? Conseguimos? Tá todo mundo bem aí? Alguém me odiando? Levanta a mão. Não levantaram a mão. Vamos carregar essa raiva onde? Depois. Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem, né? Tá? Nós vamos começar os nossos trabalhos. O nosso trabalho hoje é da seguinte forma. Vai ser chamada a ficha aqui, para quem chegou depois e para todo mundo relembrar. Vai ser chamada a ficha aqui, você vai no atendimento. Saiu do atendimento, você vai lá para a rua, tá bom? Vai receber limpeza lá, para ir para a vida, e depois defumação na saída. Não é por aqui que sai, ó. É lá na rua. Lá o pessoal guia vocês. Tá bom? E na hora de passar aqui, hoje é dia que a gente não vai coordenar. A gente nunca coordena, mas a gente tem a ilusão de coordenar. A gente não vai dizer que hoje é de caboclo ou é de preto velho. Ou de guardião, ou de cigano. Vai vir aqui quem tem que vir. E quem vier, quando você chegar ali, se entrega. Nesse momento eu possa aceitar as bênçãos do céu. Que eu possa aceitar a saúde, que eu possa aceitar a prosperidade, que eu possa aceitar o amor.
Terminou ali, vai lá na rua, deixa limpar o resto que tem que limpar, sai na defumação, lá na defumação já deixa tudo e pronto. A defumação é uma fumaça com as ervinhas, tá? Que limpa larvas e tudo mais. Então as entidades que vão estar trabalhando aqui, elas vão estar ativando isso para limpar. E aí você vai limpar parte ali e parte no final para ir embora. Para ir embora e hoje dormir, não me saia cachaçar. Quem é que já queria cachaçar? Tu ia cachaçar ou louca? Eu já fiz isso, de sair da sessão e ir cachaçar depois. Não foi bom. Não foi a melhor coisa. Mas eu já fiz uma coisa muito maravilhosa, que é sair dos passes, sair da sessão e ir para casa e, putz, agora eu me entrego pro meu sono. Bah, que sono que foi aquela noite. Que momento. Que momento. Então tudo é experiência, até ir cachaçar depois, tá, amor? Não tô dizendo que é errado. Mas é a experiência de saber como é que você se sente indo direto para casa dormir ou indo cachaçar. É com você. Tá? Eu vou botar... Eu preciso da ajuda de vocês agora no seguinte. Nós estamos decorando o hino do Instituto Universalista Pai Benedito ainda. Então eu vou botar ele ali no som. Você fecha o olhinho e ouve o hino e vê se você já vai participando um pouquinho do hino. Não precisa cantar agora, mas nós vamos botar todas as sessões até nós decorar esse troço. Né? E depois a gente vai fazer a nossa abertura. Primeiro eu vou botar o hino, tá? Pode ser? No terreiro a luz se faz, Pai Benedito, guia de paz. Tambores chamam, corações vibram, no fim da dor, na fé, no amor. E o bebê, nossa casa de fé, na Umbanda, na força que é universalismo, é Jesus a nos guiar. Pai Benedito chamou pra trabalhar. Entre ervas e rezas, o vento sussurra, as vozes da mata, a cura murmura, arco-íris de crenças, um só coração, na força da união, a nossa missão. Bebê, nossa casa de fé, na Umbanda, na força que é universalismo, é Jesus a nos guiar. Pai Benedito chamou pra trabalhar. Estrela que brilha no céu do terreiro, os passos do mundo inteiro. Força que abraça, amor que acalma, a chama divina que arde na alma. E o bebê, nossa casa de fé, na Umbanda, na força que é Jesus a nos guiar. Pai Benedito chamou pra trabalhar.